911, where's your emergency? It's Clark County with the transfer. He's at 4328 Valley Pike. Sir, go ahead. I just killed my mother. And What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And you're at 4328 Valley Pike? Yes. And what happened? It wasn't me who killed her. It was Jeff. What happened? Who did it? Jeff. Yeah. I'm sorry, this is going to be really hard to explain, but I kind of have another person inside me. Like. Okay, are you okay? I know. I stabbed myself. You stabbed yourself? Yes. What happened to your mom? He killed her. He snapped. Okay, what's your name? Mine is Donovan Asher Nicholas. Donovan Nichols? Nicholas. Quem está do outro lado da linha fazendo a ligação é Donovan Nicholas, um garoto de apenas 14 anos de idade, afirmando ter acabado de matar sua própria mãe, mas insistindo em dizer que não foi ele, mas sim Jeff. Ele está se referindo a Jeff the Killer. Se você nesse momento não sabe quem é Jeff the Killer, fique tranquilo, que logo à frente eu vou explicar. Mas é importante dizer nesse momento que Jeff não existe como pessoa. O sofrimento de Donovan sim é real. Ele não está necessariamente fingindo. Ele pode acreditar verdadeiramente que outra entidade agiu, o que isso não absolve seus atos macabros. No dia 27 de abril de 2017, em Urbana, Ohio, a rotina tranquila daquela cidade pequena seria interrompida por um crime horrível que abalaria a cidade para sempre. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de Heidi Faye Taylor, de 40 anos, deitada embaixo da escada que ligava o andar superior ao térreo. Ela havia sido esfaqueada repetidamente mais de 60 vezes, com uma faca de cozinha. As marcas de defesa eram muito evidentes. Seus braços, mãos e rosto estavam cobertos de cortes. Tinha lutado para se proteger. Mesmo assim, não resistiu ao ataque. Após uma sequência de golpes, uma arma foi usada. Um único tiro foi disparado a queima-roupa, bem no meio do seu rosto. A execução foi precisa e fria. O corpo apresentava sinais que o ataque tinha sido planejado. Donovan estava no local, coberto de sangue até os cotovelos. Não tentou fugir, não demonstrou pânico. Estava calmo, com a roupa manchada e o rosto lavado, como se estivesse preparado para a chegada da polícia. Ao ser questionado, repetiu várias vezes a frase: "Não fui eu, foi o Jeff. O Jeff está dentro de mim." Donovan havia se escondido no vão sob a escada, um espaço estreito, pouco maior que um armário, e atraído Heidi para o local sob o pretexto de precisar de ajuda. Quando ela se aproximou, saiu do esconderijo e iniciou o ataque. Depois do assassinato, não houve tentativa de ocultar o corpo. Em vez disso, Donovan seguiu uma rotina metódica. Lavou o rosto, deixou a faca na pia da cozinha e subiu até o sótão, onde escondeu a arma usada no tiro. E em seguida, fez a ligação para a emergência. Alright, are you able to say who's with you? I am by myself, me and Jeff. Okay, and what happened to your mom? What did you do? He stabbed her. Then he shot her. Alright, so he stabbed her? Then he shot her. And But where did he shoot her? in the head. But I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Jess is inside you? Yes. Okay. Donovan Nicholas nasceu em 9 de julho de 2002, em Urbana, Ohio, uma cidade pequena, de pouco mais de 12 mil habitantes, onde todo mundo se conhecia e o silêncio era mais alto que o barulho. Ele cresceu ali na mesma casa onde cometeria o crime anos depois. Era um menino inteligente demais para sua idade. Falava como adulto já aos 3 anos, lia livros complexos, ouvia música clássica e ao mesmo tempo bandas de rock de black metal,
que gritavam sobre morte e caos. Mas por trás dessa mente brilhante havia um vazio. Seu pai, Shane Nicholas, trabalhava em uma fábrica local. Um homem de classe média baixa que viajava com frequência por causa do trabalho. Estava presente sim, mas não estava presente de verdade. Ausente física e emocionalmente por longos períodos, ele tentava ser um bom pai, mas admitiu em entrevistas mais tarde que nunca soube lidar com o que Donovan estava se tornando. Já sua mãe biológica nunca fez parte da sua história. Sumiu da vida dele quando ele ainda era muito pequeno, e no lugar dela entrou Heidi Faye Taylor, a quem Donovan chamava de mãe, mas que para ele nunca foi mãe de verdade. Heidi Faye Taylor não era mãe biológica de Donovan, mas exercia esse papel na família. Namorava há anos com o pai dele, Shane Nicholas, e vivia com eles. Para Donovan, era a figura materna mais presente em sua vida, embora o relacionamento fosse marcado por conflitos, e ele descrevia como rígida, emocionalmente distante, religiosa, com pouca empatia e até em alguns momentos cruel. Testemunhas disseram que ela era fria e severa e tratava Donovan como um fardo. Ele a via como emocionalmente abusiva, alguém que o humilhava e que o criticava sem parar, e que nunca o abraçava. E Donovan, ele só queria ser visto e queria atenção, mas em vez disso foi repreendido. Desde pequeno, Donovan Nicholas começou a dar sinais que havia algo de errado com ele. Seus pais diziam que desde cedo ele tinha comportamentos estranhos, além de automutilação. Mas eles não deram muita importância e diziam que era um drama do garoto. Mas não era, era um grito por ajuda. Donovan começou a ter pensamentos suicidas por volta dos 12 anos de idade, quando estava na 6ª série, e era a única forma que ele tinha de mostrar a dor que ninguém podia ver. Mas infelizmente ninguém o ouviu ou deu a atenção necessária e diziam que ele estava exagerando. E foi nesse vácuo emocional, entre um pai ausente e uma mãe biológica desaparecida, e uma figura materna que o rejeitava, que o mundo das trevas começou a fazer sentido, e foi aí que Jeff entrou. Jeff é um personagem conhecido na internet, mais conhecido como Jeff the Killer, uma lenda urbana da Deep Web, criada muitos anos atrás como parte de uma creepypasta. Jeff é retratado como um homem pálido, sem pálpebras, com um sorriso permanente cortado de orelha a orelha, que mata suas vítimas com uma faca e sussurra: "Vá dormir". O personagem se tornou símbolo do terror digital, associado a jogos, vídeos e histórias de terror online. Mas Jeff não entrou na vida de Donovan como um amigo, nem como um personagem de jogo, mas como uma fuga, uma identidade alternativa, que não tinha medo, e Jeff era tudo o que ele queria ser. Assim, sua mente traumatizada se dividiu e criou um monstro. Nos depoimentos posteriores, Donovan afirma que com o tempo começou a se identificar com o personagem. Dizia que Jeff representava o poder que ele sentia não ter. A fascinação evoluiu para uma sensação de dualidade, e ele descreveu o processo como uma divisão celular mental, na qual outra identidade passou a coexistir com a sua, e dizia que Jeff assumia seu corpo, enquanto ele observava impotente. Quando o caso foi a julgamento, logo foi tratado com extrema gravidade. Apesar da idade, as autoridades decidiam processar Donovan como adulto, uma medida rara em Ohio, especialmente para alguém com 14 anos de idade. A decisão foi tomada pela juíza Lori Heisinger, da Vara Juvenil, que ignorou recomendações de profissionais do sistema de juventude e de um psicólogo forense, que via um potencial de reabilitação em Donovan. Um promotor argumentou que a alegação de personalidade alternativa era uma estratégia de escapar da responsabilidade. Já o juiz rejeitou a defesa de insanidade, com base na lei de Ohio, que exigia que o acusado não soubesse que o ato era errado. Donovan, mesmo alegando que Jeff viu o assassinato como aceitável, reconhecia que era ilegal. Em julho de 2018, com 16 anos, foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 28 anos. A história, no entanto, não terminou ali. Um psicólogo forense, Dr. Daniel Rinko, avaliou Donovan e concluiu que ele apresentava 4 dos 5 sintomas principais do transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como TDI, o que antigamente chamávamos de personalidade múltipla. Mas há um detalhe raro: em vez de apagar durante os episódios, Donovan permanecia ciente do que acontecia. Era como assistir a si mesmo cometendo um crime, sem conseguir intervir. Outros especialistas, no entanto, não viram doença mental grave. Um o diagnosticou apenas com depressão.
Outro promotor chamou de fantasia conveniente, uma tentativa de escapar da culpa. Mas para quem já viveu traumas profundos, o TDI nem sempre é uma farsa, é uma defesa, uma fuga extrema da realidade, e Donovan não tinha motivos para fugir. Um juiz que cuidava do caso mais tarde havia dito a frase: "Não acredita em Jeff", o que muitos acreditavam que não só estava negando uma personalidade alternativa, mas de que a mente de um garoto de 14 anos tivesse se partido a ponto de criar um monstro para sobreviver. A família da vítima, Heidi Faye Taylor, reagiu com dor e indignação. Seu filho mais tarde, Todd Taylor, afirmou que Donovan havia enganado o sistema desde o início. Alyssa Nicholas, filha de Heidi e meia-irmã de Donovan, obteve uma ordem de proteção contra ele e declarou que o sistema falhou. Já uma melhor amiga de Heidi, Ing Cooper, disse que o Donovan, que ela conhecia, morreu no dia que cometeu o crime. O promotor que condenou, Kevin Taleb, aceitou a decisão final. Reconheceu que se Donovan tivesse recebido tratamento aos 14 anos, o desfecho poderia ter sido diferente. Também alertou que a sociedade precisa estar preparada para lidar com indivíduos que saem do sistema após cometer crimes dessa magnitude. Atualmente, Donovan está empregado, concluiu o ensino médio durante a internação e continua em tratamento psiquiátrico. Seu pai, Shane Nicholas, mantém contato e o apoia. Seus advogados, Tim Hackett e Catherine Sato, afirmam que não houve incidentes violentos durante a permanência no sistema. Donovan afirma ter mudado e ter abraçado a fé em Deus, e deseja aliviar a dor causada à família de Heidi. Sobre a personalidade de Jeff, não há informações públicas, e o Estado protege essa parte do histórico de Donovan Nicholas, por privacidade médica. O caso de Donovan Nicholas não terminou com sua libertação. Na verdade, causou um impacto gigantesco nos Estados Unidos, se tornando um símbolo de debate sobre a justiça juvenil, saúde mental e os limites entre punição e reabilitação. Em 2021, Ohio aprovou uma mudança histórica. Menores de idade não podem mais receber penas de prisão perpétua, sem possibilidades de liberdade condicional. A lógica é clara. Crianças e adolescentes ainda estão em formação. Seus cérebros, suas identidades, tudo ainda está em construção. E por isso não devem ser tratados como adultos definitivos. Donovan Nicholas foi um exemplo extremo disso. Um menino de 14 anos com um histórico de automutilação, pensamentos suicidas, abandono emocional e um transtorno mental grave. Mas em 2022, o Supremo Tribunal de Ohio corrigiu o curso. Concluiu que o sistema falhou a não tentar reabilitá-lo e devolveu o caso à Justiça Juvenil. No ano seguinte, ao completar 21 anos, Donovan foi libertado, sem tornozeleira e sem prisão domiciliar. A única restrição legal era não poder portar armas. Essa libertação causou revolta na família da vítima. Para eles, o sistema falhou 2 vezes. Não protegeu Heidi e não puniu o assassino de forma proporcional. A dor na família Heidi persiste até os dias de hoje, e provavelmente ficará uma cicatriz para sempre. Eles mantêm uma cadeira vazia nas refeições, guardam fotos, celebram aniversários e convivem com uma ausência que nunca será preenchida. Por outro lado, a história de Donovan reacende algumas questões, porque nunca ninguém ouviu os sinais. Sinais esses que eram tão claros e não foram tratados. Devido a esses pensamentos intrusos, Donovan explodiu e pagou com uma vítima. Hoje, Donovan afirma ter mudado, segue em tratamento e diz ter encontrado a fé em Deus, e quer aliviar a dor que causou. Mas se Jeff ainda existe dentro dele, essa resposta provavelmente nunca vem a público.